Bom dia, Evaldo, companheiro. Como é que você está? Faço votos que você esteja bem, que as coisas aí para você estejam fluindo, né? Mesmo em tempos difíceis, pois não está fácil, né? A questão da pandemia, mas que o Criador possa proporcionar saúde e bem-estar para você e para toda a sua família. Nós iniciaríamos juntos a live às 7 horas da manhã, mas como você trabalha à noite, acredito que você teve algum imprevisto. Então, eu vou estar fazendo a gravação do conteúdo e disponibilizando para você, para que você possa ter acesso, juntamente com o material, e depois de você assistir, dentro da possibilidade do seu tempo, você poderá desenvolver as suas perguntas via áudio pelo próprio grupo Consultoria Bíblica, pelo qual está eu e você somente, ok? Então, companheiro, neste momento eu vou fazer a apresentação da tela para que possamos ir até o local que o conteúdo está. Prontinho. Então, a data tem que ser revista, né? Hoje é dia 13 e o nosso horário é às 7 da manhã. O seu tema é muito simples, mais ou menos, né? Josué orou e o sol parou. Então, esse trabalho é um trabalho que eu desenvolvo chamado de consultoria bíblica, pelo qual alguns dos nossos alunos ou pessoas que têm interesse marcam comigo um tema específico. E aí nós trabalhamos o tema específico da pessoa. Claro que quando nós trabalhamos uma temática específica, existe todo um contexto teológico por trás. Então, nosso objetivo também é fazer uma apresentação deste contexto teológico para que a pessoa tenha novos caminhos e novas perspectivas hermenêuticas de interpretação. Tá? O seu tema, ele é um tema que traz uma certa intriga quando tenta se fazer uma interpretação literal, mas nem sempre é o caso. Então, neste momento, vamos estar dando continuidade. O livro de Josué faz parte da redação chamada de obra historiográfica deuteronomista e alude à construção das sagas ficcionais de heróis. Então, essa fala é trabalhada a partir da obra do Schmidt. No final, você terá as referências bibliográficas para que você posteriormente possa adquirir os livros, se te for interessante. É importante destacar que existe na construção do Pentateuco ou do Hexateuco, que aí envolve os 5 primeiros livros mais Josué, a chamada produção historiográfica deuteronomista. Ou seja, estamos falando de uma produção que pode ter ocorrido entre o ano 600 antes de Cristo, no período ali da Reforma Joseânica, visto que pensar em uma literatura muito anterior é um pouco complexo.
Eu vou te dar um exemplo. A estela do faraó Menepta faz menção da dominação dos egípcios para com Israel. Isso é datado arqueologicamente entre o ano 1200 a.C. No entanto, nessa época não existia o paleo-hebraico ainda. Ou seja, Israel se comunicava de forma oral e as suas tradições eram totalmente orais. O paleo-hebraico vai ter um certo surgimento a partir do século IX, influenciado pela língua semítica. Então, o século IX é posterior a Moisés, é posterior a Josué. Estamos falando período Onrida, período de Acabe, já seria período da monarquia hebraica. Então, o que ocorre? Os próprios textos do Pentateuco, eles nunca apresentam Moisés na primeira pessoa. Ou seja, nunca os textos salientam da seguinte maneira: o Senhor apareceu a mim dizendo. Sempre isso você poderá encontrar de forma narrativa, né? O primeiro livro do Pentateuco, que é o Bereshit, ele já inicia apresentando o Elohim Criador. Aí você tem o Êxodo, você tem Levíticos, Números e Deuteronômio, que quando faz menção a Moisés, sempre faz menção a partir do verso 1, na terceira pessoa. E disse o Senhor a Moisés, e falou o Senhor a Moisés, e falou o Senhor a mim. Deixando muito claro que a redação não é uma redação de cunho mosaico, mas autores posteriores fazem menção a Moisés. Isso também ocorre na chamada obra do Hexateuco, ou seja, em Josué, a metodologia é a mesma metodologia. Temos propriamente a citação de Josué, mas nunca na primeira pessoa. Temos a citação de Josué a partir da terceira pessoa. E falou o Senhor a Josué, dizendo, e aí apresenta o que ele disse. O que temos então, companheiro, dentro do Pentateuco e do Hexateuco? Entre o ano 600 a.C., nós temos autores muito posteriores a estes fatos que fazem menção a estes fatos a partir da construção de memórias traditivas. Ou seja, o Êxodo, ele tem fortes memórias traditivas para dar origem, principalmente, a algumas Hagim. O que são Hagim? Em hebraico são festas. Então, o Êxodo dá origem a Hag Pesach, a festa da Páscoa. O Êxodo dá origem à festa de Shavuot, conhecida por semanas, posteriormente Pentecoste. Sukkot, que são as festas da cabana. O Êxodo dá origem a essas questões. Então, nós temos redatores muito posteriores aos acontecimentos, construindo textos, obras literárias que possam dar origem às questões traditivas veterotestamentárias. E isso ocorre com Josué, porque a narrativa do livro de Josué destaca e apresenta o porquê os hebreus eles habitavam em territórios conquistados e dominados pelos cananeus. Então, nós temos isso em Josué de uma forma muito interessante, porque seria a tradição pós-cativeiro egípcio, ou seja, uma tentativa de justificar o porquê os israelitas que são mencionados na estela de Faraó Menepta do ano 1200 a.C.,
como esse grupo clânico, eles chegaram nas localidades de Canaã. Então, é muito complexo entender propriamente como eles chegaram. Nós temos o arqueólogo Israel Finkelstein, em uma obra muito importante, conhecida como Bíblia Desenterrada, e em português ficou A Bíblia Não Tinha Razão. A editora mudou o nome do título no original, a editora mudou, e acabou ficando essa questão, mas eles fizeram isso já com o objetivo de fazer uma certa polêmica, né? De dar uma polemizada. Então, o que eu quero dizer com isso é alguns desses personagens que aludem às questões das sagas, dos heróis, das conquistas de Israel, são personagens construídos no período posterior, no período pós-exílico, né? Eu digo pós-exílico, cativeiro babilônico, cativeiro egípcio, se tratando de obra historiográfica deuteronomista. É aí que complica a chave de leitura hermenêutica, porque é muito complicado tentar fazer uma interpretação historicista dos fatos. O que nós temos com Israel Finkelstein e outros estudiosos é uma apresentação desses textos como memórias traditivas que contribuíram para construir as tradições de Israel. Mas você tem muito pouca história na historiografia. Você me compreende? Você tem muito pouca história nesses relatos, que são construções traditivas, tá? Então, Josué, ele abre a temática notificando sobre o discípulo de Moisés, que seria o conquistador de algumas terras que justificariam a estadia dos hebreus em localidade dos cananeus. E isso é de suma importância, porque o estilo de vida cultico cananita contribuirá na construção da religião de Israel no período pré-exílico. Isso ocorre também na construção do nome da divindade de Israel, ou dos epítetos, ou seja, dos títulos atribuídos a essa divindade, tá bom? Porque nós vamos ter memórias, o Êxodo capítulo 3, versículo de número 14 e 15. Nós temos ali o termo em hebraico, Rie, Asher, Rie. Diga, eu serei o que serei. Aí depois, no verso 15, um diálogo, né? Onde o redator ele esclarece sobre o tetragrama e Jeová, este é o meu nome de geração em geração, ou seja, a apresentação do tetragrama a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo de número 15, porque as narrativas traditivas apresentariam, então, o Deus de Israel do período tribalístico a partir de uma memória de Deus dos pais. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Só que esse povo hebreu não conhecia o tetragrama, não conhecia o nome de Javé, pois esse nome, e Javé seria a expressão portuguesada do tetragrama. Então não conhecia o nome de Javé, porque segundo a tradição do Êxodo, esse nome se dá a conhecer a partir de Moisés. Tudo bem. A questão é que isso não é uma história. Isso é uma construção literária traditiva. Por quê? Porque o tetragrama ele já era utilizado entre os cananeus muito antes da existência de Israel. Isso nós temos com Thomas Romer,
um pouco sobre a questão das origens de Javé, as origens do tetragrama. Uma outra questão, só para exemplificar, é o El. O Israel tem algumas formas de se relacionar com a sua divindade. Além do tetragrama, nós temos a memória do El. Lembre-se que Gênesis, capítulo de número 14, o Abraão, que é descrito como o primeiro patriarca, ele sai de Ur e ele anda até Harã, de Harã para o Egito, do Egito para Canaã. Chegando em Canaã, ele é recepcionado pelo rei da cidade de Salém, que é descrito como sacerdote de El Elion. Ou seja, El Elion, na época de Abraão, pensando em um Abraão histórico, daria ano 2000 a.C., segundo milênio. Era a época que em Canaã estava em auge a religião do El. Então existe toda uma mitologia cananita onde o El era marido de Asherá e esse casal divino gera Baal e etc. Toda uma questão teogônica de divindades cananitas. Ou seja, companheiro, não há uma possibilidade de um Abraão histórico conhecer o Melquisedeque e os dois adorarem a mesma divindade, porque o Abraão estaria vivendo uma experiência de fé com uma divindade que ele nem sabia o nome. E quando chega em Canaã, ele se depara com o rei daquela cidade de Salém, que já é uma cidade desenvolvida tanto politicamente como religiosamente. É uma cidade que já tem rei, monarquia, e é uma cidade que já tem religião, só que é a religião do El. O El era uma das principais divindades cananitas. Posteriormente, na época de Josué, Israel adentra nas localidades cananitas. E essa junção entre israelita e os povos cananeus contribuiu para que Israel viesse assimilar coisas relacionadas à cultura e à religiosidade cananita. Aí eles assimilam o tetragrama, aí eles assimilam o nome El e vão construindo as suas concepções a respeito de Deus a partir de nomes das divindades cananitas. Isso é muito normal as religiões fazerem. Vale a pena destacar que Deus, o nome Deus, dentro de uma perspectiva cristã, ele poderia ser interpretado como um nome pagão, porque Deus vem do latim Deus, que vem do grego Zeus. Essa seria a origem etimológica do nome. Quando uma pessoa diz que serve a Deus, ela não está dizendo muita coisa, porque ela teria que definir melhor qual Deus. Ou seja, Josué, nós temos sagas de heróis. O Schmidt, ele utiliza as terminologias sagas ficcionais para construir memórias traditivas e não propriamente histórias ocorridas. O livro destaca a transferência de liderança para Josué, resultado de conquista para a terra, cumprimento da promessa, retorno das tribos para a Transjordânia e discurso de despedida de Josué. Ou seja, a liderança agora com Josué e a incumbência, né, de colocar o povo dentro da terra de Canaã. E essa tradição, né, que tenta explicar o porquê Israel estava na terra de Canaã, é super interessante. É super interessante, no entanto, arqueologicamente é negada da forma que apresenta Josué. Nós temos a questão do próprios muros de Jericó,
que não existe vestígios arqueológicos para justificar os muros de Jericó. Então, é totalmente complexo, né? As duas leituras hermenêuticas do texto. Uma leitura hermenêutica que tenta fazer uma análise a partir de uma leitura histórica de tudo que está escrito, e você tentar ir pela interpretação hermenêutica que tenta desfragmentar do relato as suas narrativas de memórias traditivas, sua saga ficcional, as suas narrativas míticas e etc. Ou seja, nos textos antigos existe toda essa linguagem hermenêutica, que não é uma linguagem simples, mas é uma linguagem interessante de ser averiguada, de ser pesquisada, tem muito a apresentar, tem muito a contribuir, tá? Esse tipo de análise, que é uma análise um pouco mais científica, propriamente da literatura antiga. Então, são metodologias que você consegue tanto utilizar para a hermenêutica bíblica, como para a hermenêutica de um outro texto antigo, da época socrática, etc. Tudo bem? Então, os capítulos 10 a 11 ressaltam as duas expedições contra os reis cananeus, ligando a conquista do sul e depois do norte. Ou seja, o redator tenta colocar Javé como exterminador dos inimigos de Israel através das enormes pedras que caíram do céu, né? Então, ou seja, que começa um pouquinho dessa narrativa dos conflitos. Essa narrativa de conflito tem por trás a memória da chamada Guerra Santa. Então, o que é Guerra Santa? É a tentativa de um redator justificar a posse da terra do outro por intermédio da ação da sua divindade. Ou seja, Israel fica no Egito há alguns anos e, quando retorna, justifica a posse da terra dos cananeus devido à promessa de Abraão, devido à promessa a Abraão. Ou seja, nós temos ali a promessa a Abraão, nós temos o período que José domina, e ali a sua comunidade hebreia permanecera em algumas terras do Egito, mas sempre com a memória de voltar para Canaã, porque lá em Canaã tem a ideia, tem a tradição de Deus ter prometido a Abraão o maior número de terra, enquanto seus olhos pudessem contemplar, ali ele teria aquelas terras. Então, isso é totalmente interessante, porque tenta justificar o conflito entre os povos, a ideia de guerra santa, aonde os povos entram em conflito por causa da posse da terra, e os dois lados geralmente tentam justificar que a dominação daquela terra está por trás daquele determinado grupo devido a determinada divindade. E aí, nesse caso, Javé é a divindade por trás de Josué e dos hebreus, que, segundo o narrador do fato, segundo o escritor do fato, ou os escritores do fato, você tem uma ação de Javé contra os cananeus para livrar Israel. E aí tem até essa questão das enormes pedras que caem do céu para exterminar o povo da terra, que era uma espécie de empecilho para que Josué e o povo viessem conquistar aquela terra. Aí é a questão. Temos um redator posterior, na narração deuteronomista,
que tenta justificar a posse da terra por intermédio do imagético da chamada Guerra Santa e faz a construção dessa literatura, faz a construção dessa ação violenta de Javé contra o outro, contra aquele que tinha a posse da terra. É aí, Evaldo, que é importante destacar que é complexo, né? E se mata mais em nome de Deus do que em nome de outra questão, do que em nome de outra pessoa ou em nome de outra coisa. É muito parecido o que ocorrera durante as cruzadas. Lembra das cruzadas? A primeira cruzada entre Saladino, os muçulmanos e propriamente os jerusalemitas. Então ali a gente tem dos dois lados, o lado de Jerusalém defendendo que era uma terra santa, e aí os cristãos também estavam no meio, porque estavam com posse de parte da terra, e Saladino e os sarracenos dizendo que o Alá deu a terra para eles. Então é flecha para os dois lados, e aquele que vencer vai justificar que a sua determinada divindade lhe proporcionou a terra. E aí, posteriormente, virão os contos ressaltando as batalhas épicas, os seus heróis e etc. Aqui nós temos possivelmente isso também, uma construção literária de saga ficcional justificando a posse da terra dos israelitas. Ou seja, a tomada da terra, porque a terra já tinha a posse que era dos cananeus, e aí os israelitas tomam a terra. Então, o que é isso? É uma tentativa de justificar o porquê Israel estava naquelas localidades cananitas, visto que aquelas localidades cananitas já eram dominadas pelos cananeus muito antes do surgimento das tribos israelitas. Este livramento de Javé se dá em resposta à oração de Josué, o qual falou a Javé e ordenou que o sol parasse. O dia se tornou mais longo e os filhos de Israel desculpa, que tem um errinho. E os filhos de Israel exterminaram seus inimigos. E os filhos de Israel exterminaram seus inimigos. Então, vamos fazer aqui rapidinho a correção. Exterminaram seus inimigos. Ou seja, querido Evaldo, nós temos então um redator, ele agora tentando descrever detalhes, além da ação violenta do Javé que mata os cananeus pelas pedras que caem no céu. O dia se torna mais longo, porque o narrador está dizendo que o sol parou, o dia se torna mais longo, Israel prevalece na batalha. Aqui vem o foco, né? A interpretação hermenêutica por trás disso. Geralmente, os acadêmicos, ao analisar essas questões, eles analisam como uma construção literária de memória traditiva. Como eu já expliquei, uma tentativa de justificar a dominação da terra do outro e o porquê as tribos de Israel estão em localidades cananitas. Então, o porquê, porque ocorrera um conflito, e esse conflito acontecera após a saída do Egito, com Moisés e posteriormente com Josué, que é aquele que insere o povo na terra dos cananeus. Pronto, você dá uma resposta a partir da tradição para as gerações posteriores. E vale a pena ressaltar que Israel sempre foi um grupo muito embasado em suas tradições, né? Sempre foi um grupo muito embasado em suas tradições.
O próprio Jesus, no Novo Testamento, ele é descrito como alguém que faz menção ao conceito de vida pós-túmulo de alguns grupos judaicos no Novo Testamento. E aí ele apresenta a ideia do judeu bom que vai para o seio de Abraão e do judeu ruim que vai para um lugar ser atormentado, né? E o rico egocêntrico, ele pede para voltar à terra, falar para os seus parentes daquele lugar, e Jesus lhe responde, não, lá já tem Moisés e os profetas, ou seja, pela tradição, Moisés representa a Torá, o Pentateuco, e os profetas representam o Neviim, que seriam os profetas, mas seria uma referência a duas partes da Tanakh, do Antigo Testamento judaico. Tá? Ou seja, Jesus ele fala a judeus respeitando as suas tradições para que o seu discurso pudesse ser totalmente compreendido de forma totalmente acessível, ok? Logo, aqui você tem uma questão. Você tem a interpretação hermenêutica que sugere que o texto não é uma história, não é que o sol parou, na verdade, é que o redator posterior construiu uma memória traditiva para servir de base para gerações futuras. Aí você também tem aqueles que tentam fazer uma leitura historicista do texto. Se tentar fazer uma leitura historicista, Evaldo, o texto não tem sentido, pelo menos nessa parte, porque cientificamente o Sol já está parado. Quem gira em torno de si mesmo e quem gira em torno do Sol é o planeta Terra, dentro das concepções, movimento de rotação e de translação. Então, e aí, Evaldo, se tentar fazer o que alguns intérpretes historicistas tentam justificar, que não é o Sol que parou, mas é a Terra que parou, também não tem sentido. Cientificamente, se a Terra parar ou retardar um pouco do seu movimento de rotação, todas as coisas saem do lugar e acontece tsunamis, acontece uma destruição global. Ou seja, a possibilidade de o texto ser uma memória traditiva e muitas dessas coisas não serem histórias, mas serem construções literárias para justificar as tradições de Israel, é muito grande e é o caminho pelo que a teologia acadêmica anda, ok? Então, a discussão não seria se o Sol parou, se a Terra parou, porque como está notificado, é a mesma coisa que está nos originais. Você não consegue extrair dos originais uma resposta para justificar essa interpretação a partir do conceito histórico. Tanto essa passagem, como talvez a passagem das pedras que caíram do céu e assassinaram os cananeus. Você tem um autor posterior justificando a sua divindade do lado do vencedor. Ou seja, Israel conquistou e Javé matou parte dos cananeus e depois Josué matou uma outra parte aí, porque houve uma atuação do dia ter se tornado mais longo, mas aí nós teríamos a força da pena do redator posterior mencionando a conquista, a dominação da terra. Então, o Evaldo, fica aí para você começar a pensar nessas propostas hermenêuticas para a teologia do Antigo Testamento. Porque essas propostas hermenêuticas te levarão a um caminho de interpretação
que gira mais em torno da teologia acadêmica e não simplesmente da tradição religiosa judaica ou cristã, né? Existe uma diferença muito grande, Evaldo, muito grande. Na tradição judaica e cristã, até o Gênesis é literal. Eles interpretam que os seres humanos vieram de... Os primeiros foram Adão e Eva. E na teologia acadêmica, isso é improvável, né? Porque de Adão a Abraão, Evaldo, tem 2000 anos. De Abraão a Davi, tem mais 1000 anos. De Davi a Jesus, tem mais 1000 anos. Então, existe uma história aí, pensando em uma cronologia bíblica, em personagens históricos, que de Adão a Jesus dá 4000 anos. E como que a gente vai fazer com as civilizações egípcias e mesopotâmicas, que só as civilizações e o que a arqueologia já tem no que se refere a areógrafos, sarcófagos, de um período que o Adão nem sonhava em existir. Você tem coisa de 20 mil anos atrás, apresentada por egiptólogos e assiriólogos. Ou seja, essas narrativas, elas não precisam ser históricas. No caso aí do exemplo que eu estou te dando do Gênesis, são narrativas míticas a partir da fé de Israel. Israel constrói a sua mitologia cosmogônica e antropogônica da criação, aonde a criação estaria sobre o poder do seu Deus, que seria Elohim, a criação do cosmo, e depois nós teríamos duas narrativas para a criação do ser humano. Uma narrativa que o Elohim faz um boneco, uma narrativa que o Elohim faz um ser humano à sua imagem e semelhança, e outra narrativa que o Javé, Gênesis 2:27, o Javé faz um boneco de barro e sopra uma nefesh vivente, uma alma vivente. Ou seja, companheiro, nós temos duas narrativas antropogônicas da criação do homem. Nós temos a narrativa cosmogônica, que apresenta de praxe o Elohim criando os céus e a terra, e nenhuma dessas narrativas precisam ser históricas, porque nós temos a tradição da construção do mundo, assim como da criação dos homens, a partir da fé de Israel. Só que quase todos os povos antigos tinham fé e concepções míticas, teístas, que direcionavam a criação do mundo e a criação dos seres humanos às suas divindades. Inclusive, os mesopotâmicos têm mitos antropogônicos muito mais antigos que a Bíblia, e possivelmente de uma época muito anterior à existência de um possível Adão histórico. Tá? E é bacana que essas narrativas também salientam o ser humano construído do barro por uma divindade artesã que faz o homem com as suas próprias mãos. Então, a questão é a metodologia. Como se averigua, como se interpreta, qual tipo de hermenêutica que se utiliza. Então, para esse texto, eu estou levando, não sei se esse é o caminho que você estava esperando, mas eu estou levando a partir de um caminho que interpreta Josué como uma produção literária de memória traditiva e não uma história literal. Continuando. O fato de ser uma literatura deuteronomista nos leva a crer que algumas hipóteses estão descartadas. O Sol não se refere ao Shemesh da Mesopotâmia. Ou seja, quando estamos falando de o Sol parar, há alguns intérpretes que tentam jogar Josué como uma construção pós-exílica, talvez para fazer referência à divindade, né, mesopotâmica, o Sol,
você tem ali o Sol, a Lua como divindades mesopotâmicas muito fortes, mas indo pela linha que o próprio Schmidt nos apresenta, Josué, Samuel, Reis, seriam obras entre o ano 600 a.C., período pré-exílico, antes do cativeiro babilônico, e obras que foram construídas em paleo-hebraico e que faziam menção às suas memórias traditivas, ou seja, davam as suas justificativas no que se refere à dominação da terra, a estadia de hebreus na terra dos cananeus e etc. Então, eu não estou colocando Josué em um período tão posterior, que seria o período pós-exílico, numa tentativa de fazer alusão ao Shemesh, a divindade solar mesopotâmica, ligando com essa passagem do livro de Josué. Estou descartando essa possibilidade. O 2. A lua não se refere ao Deus Sim, divindade mesopotâmica, é a mesma coisa, e não há referências astrológicas, ou seja, astrologia, a tentativa de olhar para os astros, as estrelas e fazer presságios e adivinhações, que eram uma prática totalmente caldaica do período babilônico, pelo qual Israel, os judaítas, estiveram exilados na Babilônia e tiveram acesso a esses ritos religiosos dos cananeus. No entanto, as memórias traditivas de Josué parecem que têm muito mais influência cananita do que um pensamento por trás das influências sincréticas babilônicas mesopotâmicas. Então, é uma forma de falar posteriormente, após a saída do Egito e a dominação da terra, né? Ou seja, a assimilação da cultura dos cananeus e o pegar emprestado até o nome das divindades cananitas para construir a fé de Israel. Então, é uma coisa que tem mais influência sincrética cananita do que algum tipo de alusão a esse mundo mesopotâmico para a literatura deuteronomista de Josué. Então, continuando, a leitura fundamentalista da Bíblia tende para o historicismo das sagas de heróis. No entanto, a historicidade destes fatos não são comprovadas pela arqueologia. Um exemplo disso são os muros de Jericó, que não possuem nenhuma relevância histórica, por não haver nenhuma prova arqueológica. Tá? Ou seja, é complexo, é interessante fazer algumas leituras de teóricos acadêmicos para você começar também a ter conhecimento de uma linha da teologia do Antigo Testamento, da história de Israel, que não tente fazer reproduções historicistas simplesmente, mas tente fazer essa desfragmentação das narrativas ficcionais, das narrativas das sagas de heróis, das narrativas míticas e etc. Sabe? Desfragmentando e tentando fazer uma espécie de justificativa plausível a partir dos períodos redacionais. Né? E tem o estudo das fontes, que hoje ele foi evoluído, ele não está mais embasado somente da ideia eloísta, javista, deuteronomista e sacerdotal, mas existe conceitos evolutivos por trás dessa teoria que não prende nas concepções antigas, mas acaba ressignificando algumas questões principalmente cronológicas. Então é importante conhecer um pouco sobre essas coisas e aprofundar um pouco mais. Ok? O livro de Josué resgata tradições que, segundo Israel Finkelstein, são plurais e tribais, mas que foram juntadas quando Judá se tornou Israel. Muito interessante. Essa época, Evaldo, Judá se tornou Israel. Temos o
Reino do Norte sendo conquistado pelos assírios no ano 722 a.C. Grande parte dos nortistas que moram em Samaria são deportados para a Síria. Alguns ficam, você tem isso aí no livro de 2 Reis também, um pouco dessa tradição. Alguns ficam, e o redator menciona que os reis da Assíria, no caso Sargon II, que é o rei da Assíria do ano 722 a.C., ele coloca avitas, cuxitas, ele coloca pessoas de nacionalidades distintas, fazendo com que as raças se misturem, né? E aí é um dos motivos pelo qual também tem o conflito posterior, porque os nortistas serão chamados de samaritanos posteriormente, e ali mistura-se as raças, e em detrimento de quem estava em Judá, né? Que tinha aquela ideia de somos uma raça pura, não somos uma raça misturada. Só que nessa destruição, você tem nortista que desce para Judá. Ou seja, em 722 a.C., os assírios dominam o Reino do Norte, deportam muitos nortistas para a Síria, alguns permanecem na Assíria e ali tem as suas raças misturadas com os povos que os assírios inserem em Samaria, e alguns nortistas descem para Judá. Então, essa descida dos nortistas para Judá faz com que Judá também torne-se Israel. Ou seja, você tem muitos nortistas descendo para Judá e trazendo as tradições nortistas para Judá. Então, Judá cresce economicamente, porque há mais pessoas, há mais comércio, então cresce ali propriamente os judaítas, e também isso contribui para uma nova concepção teológica, a inviolabilidade de Sião, ou seja, Jerusalém, agora o Reino do Sul, é inviolável, é inexpugnável. Mas não foi o que aconteceu, porque anos depois veio os babilônicos e arrasaram com Jerusalém. Então, entende um pouco? Ou seja, essas tradições do livro de Josué ocorrem em um período que Israel, ou melhor, que Judá se torna Israel, que Judá está mais forte, está mais numerosa, em um período que o paleo-hebraico já existe, e há certa aristocracia burguesa que tem uma condições melhor de serem educados, de se tornarem escribas, de exercerem ofício religioso, eles escrevem essas tradições, até porque a escrita e a leitura não era uma dádiva para os plebeus, aqueles que tinham uma vida campesiana, mas era uma dádiva propriamente para os que tinham a vida religiosa. Então, eles constroem suas tradições em paleo-hebraico, literatura pré-exílica, chamada de obra historiográfica deuteronomista, fazendo menção de suas memórias traditivas. Então, temos essa citação do professor Israel Finkelstein. Enfim, a redação sobre o sol parar destaca em linguagem javista como Javé possibilitou a conquista dos territórios que seriam do norte e sul. Assim, o redator posterior, ou os redatores desse texto de Josué, eles tentam justificar a conquista da terra, eles tentam justificar a conquista de alguns territórios naquela perspectiva de que Javé nos deu a terra, porque ele tinha feito uma promessa. Tá? Então, é uma forma de construir uma tradição por intermédio da literatura. E aí eu volto a dizer, as memórias traditivas não são necessariamente histórias, mas historiografias. É uma forma de construir uma memória traditiva ou uma história a partir
da tentativa de se construir origens traditivas, origens de um povo, origens da dominação de uma terra, e sempre em um cunho religioso extremado, né? O meu Deus me deu a terra do outro, matou o outro para que eu pudesse habitar na terra. Então aqui nós temos o Israel Finkelstein, A Bíblia Não Tinha Razão, seu título original, A Bíblia Desenterrada, e o Werner Schmidt, Introdução ao Antigo Testamento, meu querido. Espero aí que você tenha entendido, assimilado. Aí eu volto a dizer que você terá acesso a esse texto, a toda essa gravação, ok? Você terá acesso a essa gravação. Eu vou estar disponibilizando o link para você e eu vou estar disponibilizando o material. Esse mesmo material, já assim que a gravação estiver pronta aqui, eu conseguir subi-la, eu estarei redirecionando o link para você assistir quantas vezes você quiser, e também estarei redirecionando a você o material que foi construído esse estudo. Espero que você tenha gostado. Você pode fazer algumas perguntas em áudio, se você tiver. E se você quiser aprofundar mais essas temáticas a partir da teologia do Antigo Testamento, a partir de uma linha um pouco mais acadêmica desses fatos, aí eis-me aqui, tá bom? Nós temos os cursos de exegese bíblica, que podem ser muito interessantes para você, e os cursos de línguas bíblicas, que seria o curso de hebraico e de grego. Então, depois eu disponibilizo o catálogo para você conhecer melhor os nossos cursos. Deus abençoe a sua vida e um excelente fim de semana.